mais um tema aqui para discussão. O Vera, Andreasa e Madureira, em viagem à Europa, o presidente Michel Temer afirmou hoje que o país está deixando para trás uma severa crise. O PMDBista voltou a defender as reformas, destacando que o governo precisa de apoio do Congresso. Temos um trechinho aí, Reginaldo, do que o presidente falou? Coloca aí, vai lá. O Brasil, digo sem medo de errar, está deixando para trás uma severa crise de sua história. Temos levado adiante reformas que não se via no nosso país há muitos anos. É uma agenda que está trazendo de volta investimentos, que está recuperando o crescimento. Começa esse tema com você, o Carlos Andreasa. O presidente está falando de que país? Mas dessa... Verdade. Patrick Santos, nessa viagem do presidente, ele tem falado uma expressão muito curiosa, eu queria colocar para o debate dos meus colegas, e considerando que dessa forma ele faz um elogio ao seu governo, né? Ele chama de... É a novidade dele, presidencialismo semi-parlamentarista. E aí eu fiquei esses dias todos pensando no que seria o semi-parlamentarismo segundo o Michel Temer. É em que é possível que um deputado ou senador da sua base vote contra ele. Por isso é semi. O parlamentarismo completo, segundo Michel Temer, significa aquele em que não há dissidência. Todo mundo vota junto e ele considera isso uma expressão da força do Congresso e do trabalho conjunto do presidente da República, do Executivo, com o poder, com o Congresso, com o Parlamento, com o Legislativo. Eu estou muito curioso sobre como ele vai levar isso adiante, essa ideia de presidencialismo semi-parlamentarista. O que é isso, Vera Magalhães? Bom, estamos querendo fazer isso mesmo, né? Ontem a comissão lá aprovou o recall para presidente da República. Então, no semi-parlamentarismo do Temer, se ele continuar levando surra no Congresso, vão fazer recall do mandato dele, que aliás é o que a população mais quer, né? Mas voltando aí à viagem dele, o que mais me chamou a atenção foram duas coisas. Não esse discurso, essa baboseira dele ali, de que interessante, a crise política não está invalidando a economia, essa blá 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 dele. Foram duas coisas. Primeiro, como ele tá carente, como ele tá depressivo, Temer, né? Pra baixo, né? Eu senti o... Não, porque ele ficou numa alegria de ter sido recebido pelo Vladimir Putin, que deu uma dosinha dele. Ele falou assim, gente, o Putin, mesmo tendo muitos afazeres militares, ficou 4h30 comigo, foi comigo até o Bolshoi, me deixou sentar na cadeira dele, me serviu uma refeição finíssima, elegantíssima. Ele tava ali numa alegria de alguém querer conversar com ele. Só que o que ele não percebeu é que o Putin, na verdade, não deve ter ligado a mínima para a visita dele, né? Porque o Brasil tem expressão geopolítica nenhuma. E sabe quantos repórteres russos tinha cobrindo a visita do Temer, o Patrick Santos? Não sei, velho. Sabe quantas coberturas ele já fez na vida? Primeira. 2, era a segunda. Puseram um foca lá para acompanhar o Michel Temer. E depois ele falou que, que teve grandes, sucesso absoluto da viagem, né? O outro lugar que ele vai é a Noruega. A Noruega anunciou um corte de 50% no fundo da Amazônia. Ela que é o maior financiador. Então eu não sei qual foi o sucesso, só se foi o almoço e o Bolshoi. Vai o Marcelo Madureira. Aliás, o que é uma refeição fina russa? Você Deve ser caviar, né? O que é um... Não responde não, hein, Madureira? De verdade. Não, tá bom. Não, mas só para lembrar, a Noruega, ano passado, ela já doou $1 bilhão num fundo no norueguês para a recuperação florestal da Amazônia, mas sujeito, evidentemente, a algumas condições que, evidentemente, o Brasil não cumpriu. E a Noruega, evidentemente, cortou em 50% as dotações, como tudo, né, que acontece aqui no Brasil. E isso tem tudo a ver com a recuperação que
que o presidente Temer, sabe, que é realmente impressionante, os políticos brasileiros, eles não vêm ao Brasil, eles vivem em outro lugar, em outro planeta, numa redoma, eles não tomam conhecimento do que se passa nesse país. Mas se o Brasil está se recuperando, não está se recuperando. O Brasil, ele chegou às 2 horas da manhã para pegar uma senha para a fila do SUS, né, para poder ser atendido, se for. Né? O Brasil não está em recuperação porcaria nenhuma, presidente Temer. Venha para o Brasil, em vez de passear na Noruega ou ficar tirando selfie com o Putin, venha ao Brasil para ver como é que está a vida do brasileiro, presidente. Aí, Andreasa. É isso, é difícil comentar a viagem do Michel Temer, é difícil compreender a viagem do Michel. Qual foi a intenção dele a fazer essa viagem? Ele achou que viajaria e levaria a crise consigo. Ele achou que a crise diminuiria sem a presença dele no Brasil, sem entender que, se fosse assim, aí que não iam querer que ele voltasse mesmo. Quer dizer, num momento como esse, o presidente da República tem que estar no país. Inclusive porque as reformas sem as quais o governo dele não terá nada a entregar, pelo menos a trabalhista, estão em dificuldades, né? Nós vimos o que aconteceu, embora não tenha importância prática, foi derrotada numa comissão do Senado. Se há alguma coisa de que o Temer sempre se jactou de fazer bem, sabe-se lá como, ou sabe-se bem como, é a articulação no Congresso. De modo que ele deveria estar aqui tentando fazer com que o que minimamente funcione em seu governo, que é a área econômica, avance. E aí depois a gente está aqui criticando o Temer, hein, pessoal? Vocês vão dizer que a gente defende o presidente Temer. Não, calma, gente. Ele foi lá também passar um pouco da nossa expertise da Copa do Mundo para os russos, né? A Rússia vai ser sede da Copa o ano que vem, né? Será que ele foi... Hein, pessoal, será que ele foi vender carne da Friboi lá, da JBS? A União Soviética é uma grande compradora. União Soviética, você que nem o cerimonial do Palácio. Acabou. A Rússia é grande compradora de carne brasileira. Né? E até então a JBS era grande vendedora. Eu ouvi dizer que ela já está realmente passando. Muito produtor já não quer vender mais. Para ser abatido pela JBS, né, com medo de não receber. Eu acho, falando um pouco do propósito dessa viagem a que o Andreasa se referiu, que ele esperava sim que a crise fosse amainar enquanto ele estivesse fora, porque a reação à entrevista do Joesley Batista foi muito ruim, porque ficou evidenciado que ele ali contou uma narrativa mentirosa, inventada e etc. E eles estão preparando um grande recurso ao Supremo, que eles esperavam vir na esteira desse julgamento dessa semana, que eles não contavam com essa validação total das delações. Então isso enfraquece muito esse recurso que a defesa do Temer estava preparando. Ele esperava voltar com a crise arrefecida e quando voltar ela vai estar no mesmo patamar, talvez pior, pelo que a gente vai falar depois sobre as novas descobertas sobre o Rocha Loures, né? Isso, no outro bloco. Então eu acho que ele esperava voltar em melhores lençóis, mas não vai voltar não. E antes da gente falar do Vera, Oi, Andreasa, vai lá, claro, vai lá. Para complementar, Vera, outro revés que ele sofreu, ele achava que o processo que tentou mover contra o Joesley Batista fosse ser aceito. Ele imaginava voltar com o Joesley na condição de réu e o processo foi recusado, né? Quer dizer, não é um bom momento. Uma das ações foi recusada, ele disse que vai recorrer.